Começando então mais um dia de leitura bíblica, dia 149 de leitura. Vamos colocar tudo isso em dia. Vou estar colocando tudo isso no YouTube. Então, daqui a pouco o vídeo sobe. Tá bem? Todos poderão assistir por lá. Vamos continuar a leitura de 2 Samuel. Vamos ler também João 18, Salmo 119, um salmo bem grande, o Salmo 119, e Provérbios 16. Continuar Provérbios 16. Vamos a isso então, né? Deixa eu só aumentar aqui minha tela, onde eu consiga me ver melhor. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Aí, tá bom. 2 Samuel 14. Joabe, filho de Zeruia, vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou-se trazer Tecoa, uma mulher sábia, e lhe disse: Finja que está muito triste, vista suas roupas de luto, não se unja com óleo e faça de conta que é uma mulher que há muito tempo está de luto por algum morto. Apresente-se ao rei e diga-lhe tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher, tecoíta, apresentou-se ao rei, inclinando-se, prostrou com o rosto em terra e disse: Ajude-me, ó rei. Então o rei perguntou: Em que posso ajudá-la? Ela respondeu: Ai de mim, sou viúva, o meu marido morreu. Essa sua serva tinha 2 filhos que brigaram entre si no campo. Como não houve quem apartasse, um deles matou o outro. E eis que toda a parentela se levantou contra esta sua serva, e estão dizendo: Entregue-nos aquele que matou o seu irmão, para que o matemos, em vingança da vida que ele tirou, e para que destruiramos também o herdeiro. Assim, querem apagar a última brasa que me restou, não deixando a meu marido nome, nem sobrevivente na terra. O rei disse à mulher: Vá para sua casa, e eu darei ordens a seu respeito. Mas a mulher tecoíta disse ao rei: Ó rei, meu senhor, que a culpa caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei e o seu trono sejam inocentes. Então o rei disse: Se alguém falar contra você, traga-o aqui, e ele nunca mais a incomodará. A mulher acrescentou: Que o rei se lembre do Senhor, seu Deus, para que os vingadores do sangue se multipliquem e exterminem o meu filho. Davi respondeu: Tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nem um só dos cabelos do seu filho. Então a mulher disse: Permita que essa sua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E ele disse: Fale. E a mulher prosseguiu: Porque o Senhor, meu rei, imaginou tal coisa contra o povo de Deus, pois ao pronunciar tal juízo, o rei condena a si mesmo, vendo que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque todos temos de morrer, somos como água derramada na terra, que já não se pode juntar. Porque Deus não tira a vida, mas encontra meios para que o bandido não permaneça afastado da sua presença. Se vim agora falar essa palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, porque essa sua serva dizia: Vou falar com o rei, porque ele talvez fará segundo a palavra desta sua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que quer destruir tanto a mim quanto a meu filho da herança de Deus. Dizia mais esta sua serva: Seja agora a palavra do rei meu senhor, para minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei, meu senhor. Então o rei disse à mulher: Não me encubra nada do que vou lhe perguntar. A mulher respondeu: Pois fale o rei, meu senhor. O rei perguntou: Não é verdade que a mão de Joabe está com você em tudo isso? E ela respondeu: Juro pela sua vida, ó rei, meu senhor, que ninguém poderá se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo o que o rei, meu senhor, tem dito. Sim, foi o seu servo Joabe que me deu ordem, e foi ele quem deitou essa sua serva todas essas palavras. Foi para mudar o aspecto desse caso, o seu servo Joabe fez isso. Porém, o meu senhor é tão sábio como um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe:
atendi ao seu pedido. Vai e traga o jovem Absalão. Joabe se inclinou e prostrou-se em terra, e abençoou o rei, e disse: Hoje reconheço que obtive favor aos seus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse: Que ele volte para sua casa e não veja a minha face. Assim Absalão voltou para sua casa e não viu a face do rei. Em todo Israel não havia homem tão lembrado por sua beleza como Absalão, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isso se fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais, seu peso era de mais de 2 quilos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. A filha se chamava Tamar, e era uma mulher muito bonita. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo outra vez, mas Joabe ainda não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos: Vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu. Ele tem cevada nele. Vão lá e ponham fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou, foi à casa de Absalão e lhe disse: Por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? Absalão respondeu: Mandei chamá-lo, dizendo: Venha cá, para que eu envie ao rei, para dizer-lhe o seguinte: Para que vinha Jesur? Melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão e se apresentou diante dele e inclinou-se o rosto em terra. O rei o beijou. Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. E ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão chamava a si e lhe dizia: De que cidade você é? Quando ele respondia: Esse seu servo é de tal tribo de Israel, Absalão dizia: Olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz nessa terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que eu lhe fizesse justiça. Também, quando se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava e o beijava. Absalão agia dessa maneira com todo Israel que vinha ao rei pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixe-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque quando estava morando em Jesur, na Síria, este seu servo fez um voto dizendo: Se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então o rei disse: Vá em paz. Absalão se levantou e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é o rei de Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Enquanto oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Assim, a conspiração tornou-se poderosa, e o povo que tomava partido de Absalão crescia em número. Então um mensageiro veio a Davi dizendo: Todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Diante disso, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: Levante-se e vamos fugir, porque não poderemos
nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance, e lance sobre nós a ruína, e passe a cidade a fio da espada. Então os servos do rei lhe disseram: Eis aqui os seus servos, dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor determinar. O rei saiu, e todos de sua casa seguiram. Deixou, porém, 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os seus servos passaram por ele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiam de Gate, e passaram diante do rei. Então o rei disse a Itai, o geteu: Por que também você está indo conosco? Volte e fique com quem vier a ser o rei, porque você é estrangeiro e desterrado de sua pátria. Você chegou ontem, e por que hoje já o levaria conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volte, leve consigo os seus companheiros, e que a misericórdia e a fidelidade o acompanhem. Porém, Atai respondeu ao rei: Tão certo como vive o Senhor Deus, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também este seu servo. Então Davi disse a Itai: Vá e passe adiante. E assim passaram adiante Itai, o geteu, todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo também, e também o rei, e todo o povo, e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. João, capítulo 18. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas e tochas e armas. Então Jesus, sabendo que tudo ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem vocês estão procurando? E eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? E eles responderam: Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que esses vão embora. Ele disse isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito anteriormente: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha inteira, a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na batina. Por acaso não beberei do cálice que o meu pai me deu? Assim, a escolta e o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e os amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, o sogro de Caifás, sumo sacerdote. O sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conivente morrer um pelo povo. Simão Pedro, outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no palácio da casa deste com Jesus. Porém, Pedro ficou de fora junto à porta. Outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: Não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu:
Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Porque o Senhor está perguntando a mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Salmo 119. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos de todo mau caminho. Desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas quão doces são as tuas palavras. Ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é a luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclino o coração para guardar os teus decretos, para sempre até o fim. Provérbios 16, versículos 8 e 9. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É isso, galera. Tá feito mais um diazinho de leitura bíblica completo. Valeu? Dia 149. Já vamos para a metade. Caminhamos para a metade da Bíblia já. Valeu? Tamo junto. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.